Mateus capítulo 27, por favor, Mateus capítulo 27, versículo 45 em diante, será o texto da nossa reflexão. Nós estamos expondo versículo a versículo, capítulo a capítulo, o Evangelho segundo João. Chegamos hoje, pela graça de Deus, em João capítulo 19, mas nós refletiremos em Mateus capítulo 27, do versículo 45 em diante. O texto de João capítulo 19, um pouquinho antes, o texto de João capítulo 18, já começa a descrever a narrativa do aprisionamento de Jesus, levantamento de testemunhas falsas, Pilatos lavando suas mãos, tudo isso culminando em sua crucificação, todo o processo de crucificação que vai até sua morte. Mateus capítulo 27, versículos 45 em diante, é um texto mais condensado, que nos traz verdades muito ricas e que nos ajudam de igual maneira a compreender também João capítulo 19. Mateus 27, verso 45 em diante, diz-nos assim, esta aqui é a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona, aqui é das 9 da manhã a meio-dia, houve de meio-dia até as 3 da tarde, hora sexta, hora nona, de meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E Mateus explica o que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, diz-nos Mateus, entregou o Espírito. As consequências da morte de Jesus são descritas do versículo 51 em diante. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Esta é a palavra do Senhor. A crucificação de Jesus é um dos pontos mais importantes das Escrituras. Quando você estuda depois as cartas do Novo Testamento, cerca de 23 cartas, todos os apóstolos e escritores das cartas se referem ao evento da cruz como o clímax da história humana. A partir do evento da cruz, o inferno perde o seu poder, a morte perde seu domínio. A nossa vida se dá a partir da cruz, a nossa nova vida começa a partir da cruz. Porque na cruz Deus nos liberta de todos os pecados. Na cruz todo o cálice da ira de Deus é derramado sobre o seu Filho. Um dos salmos dizem que Deus tem um cálice cheio do vinho do furor de sua ira em suas mãos. E este cálice está prestes a ser virado. Este cálice está transbordando com esse vinho do furor. E este cálice vai virar. E quando Jesus está no jardim do Getsêmani, prestes a ir até a cruz, ele ora: Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? A totalidade da ira de Deus contra os pecados do mundo todo, que ele precisaria beber na cruz do Calvário. Jesus na cruz recebe o inferno em nosso lugar. Inferno é a plena manifestação da ira de Deus contra o pecador. Na cruz, o Deus, em sua infinita ira, despeja toda a punição do pecado em Jesus. Ali o inferno acontece. É por isso que ele ora: afasta de mim este cálice. Muitas coisas acontecem na cruz: inveja da liderança religiosa, a covardia de Pilatos, sabendo que estava diante de um inocente, lava as mãos, a traição de alguém por quem Jesus deu a vida,
Jesus lavou os pés de Judas na última ceia. Jesus, quando Judas se aproxima dele, com a guarda e a turba da cidade de Jerusalém, Judas dá um beijo, aquilo que expressa a relação de maior afeto e intimidade entre pessoas. E Jesus olha para Judas e até aquele momento diz: amigo, que viestes fazer? Depois daquele momento, Jesus é levado, esbofeteado, testemunhas falsas são levantadas, vai até Pilatos. Pilatos tem a certeza de que Jesus não deveria receber uma pena digna de morte. A própria mulher de Pilatos manda avisar: olha, toma cuidado que eu sonhei com esse homem, não mexa com esse homem não. Pilatos recebeu evidências mais que suficientes para ter convicção de que não poderia punir, sentenciar esse homem justo e inocente até a morte. Pilatos fica impressionado com a autoridade amorosa de Jesus. Ele diz: Jesus, os teus acusadores estão aqui, você não vai se defender? Jesus permanece calado. Pilatos diz: fale alguma coisa, você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar? E Jesus, com o poder que sempre possuiu, sua autoridade real, mas marcado por sua mansidão, ele olha para Pilatos e disse: você só tem poder porque meu Pai te deu poder. Você não teria poder se do alto não tivesse sido dado a você. Pilatos estremece diante da autoridade justa, transparente e honesta daquele homem. Diante de tudo isso, marcado por covardia, com medo de um levante entre os judeus, a cidade de Jerusalém era uma pólvora. Qualquer momento um levante poderia acontecer, as pessoas poderiam querer se sublevar contra o Império Romano que dominava os judeus no primeiro século, e Pilatos, querendo ganhar tempo, um político astuto, uma raposa, manda trazer Barrabás, um bandido de fato, que havia cometido crimes provados, e pergunta à mesma multidão que dias antes havia recebido Jesus em festas: Hosana, bendito o filho de Davi que vem, Hosana, bendito o filho de Davi. E Pilatos diz: quem vocês querem que eu solte? Esse justo que não cometeu pecado algum, ou este bandido? E todos a uma só voz: solte Barrabás, Barrabás, Barrabás. E a este Jesus, o Nazareno, o que querem que eu faça? E a uma só voz, a mesma multidão que viu cego enxergar, paralítico andar, gente ser restaurada de demônios que oprimiam sua vida por anos, gente que foi alimentada por pães e peixes nas duas multiplicações descritas no Evangelho segundo João. O que querem que eu faça a esse homem? Crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos entrega agora Jesus para a crucificação. Mas antes da crucificação em si, um ritual de tortura terrível acontece. Jesus é posto numa bancada de cerca de 1 metro, 1,20 m de altura, seus braços e pernas amarrados, 2 algozes, soldados romanos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, cada um com um instrumento chamado azorrague, um instrumento de tortura muito comum nas torturas romanas. O azorrague é um pedaço de madeira, mais ou menos do tamanho desse microfone, a sua haste. Desse pedaço de madeira saem fitas de couro, essas fitas de couro são entremeadas com ossos de aves secos, e na ponta dessas fitas de couro há placas de chumbo, de maneira que à medida em que você bate de um lado, e quando você puxa, vem saindo com tudo, é espécie de um anzol, né? Osso de ave seco, tudo, as pontas tortas e pontiagudo de um lado, de outro, e aí vinha um algoz de um lado e batia de um lado, e saía com aquele azorrague, do outro vinha outro algoz, e Jesus, naquele sofrimento, ele está cumprindo a profecia de Isaías capítulo 53, que diz que ele seria moído por nossas transgressões. Num certo sentido, Jesus já começa a morrer por nós desde o momento em que nasce, porque é aquele por meio de quem céus e terra foram criados. O incriado, a segunda pessoa da bendita trindade, tem que se vestir de pele humana, ter sangue correndo em suas veias, ter seu corpo marcado por musculatura, por esqueleto, nascer numa família pobre, numa cidadezinha judaica, crescer com irmãos pecadores, com pais pecadores, aquele que nunca viu pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus começa a sofrer desde que nasce, e esses sofrimentos vão se intensificando, intensificando, intensificando,
até que ele se identifica conosco, o seu ministério começa, ele é batizado por João Batista, a oposição com a liderança religiosa vai se acentuando, chega o jardim do Getsêmani, vem a traição, vem as testemunhas falsas, e agora vem essa surra com as orragues. Seu corpo é moído, ensanguentado, já havia sido esbofeteado, logo depois coroa de espinho é posta sobre sua cabeça, ali ele é humilhado, ele é zombado, o Senhor não é o rei dos judeus? Essa é a acusação que pesa contra ti, uma coroa de espinhos que rasga a sua cabeça, fere o seu corpo já todo machucado, ensanguentado, magérrimo. Não é como aqueles filmes antigos da crucificação de Jesus, parece que passou batom, aquelas maquiagens mal feitas. Ele foi realmente traspassado, moído. É a ideia da carne, sim. Você vai ao açougue e diz: eu quero que você pegue essa carne, passe no moedor para mim. A carne saiu mais ou menos, passa a segunda vez, e a carne vem só os pedacinhos. Ele é moído por nossas transgressões. Ali Deus está executando a sua ira contra os pecados da humanidade em seu Filho que nunca cometeu pecado. Jesus é obrigado a carregar por cerca de 2 quilômetros a cruz. A exaustão física era tamanha que ele não consegue, ele cai por diversas vezes. Precisam chamar um ajudante, um homem que morava numa cidade de Cirene, que era no Egito, estava em Jerusalém. Eles pegam esse homem ajuda Jesus em alguns momentos a carregar a cruz. Ele é posto na cruz, que é a punição para os bandidos mais vis que existiam, a punição mais terrível que o Império Romano aplicava, porque alguém era exposto como espetáculo público a uma morte lenta. Um crucificado provavelmente demoraria até 36 horas para morrer. Paradas cardíacas, falta de oxigênio, volta a consciência, perde a consciência, volta a consciência, perde a consciência, perde sangue. A morte de sofrimento, de humilhação, de zombaria, de escárnio, frio, sede, fome. É posto no Calvário às 9 da manhã. Seu corpo fica das 9 da manhã ao meio-dia pendurado como um espetáculo público. As pessoas vão passando e dizendo: não é o rei dos judeus? Desce daí para que a gente creia. Não é o rei dos judeus? Manda cair fogo do céu. O Senhor não falou que ia destruir o templo e em 3 dias ia levantá-lo? O Senhor não é cheio de poder? Salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Não é o homem cheio de glória, de majestade, não tem poder? A gente quer crer no Senhor, então desce. Outros passavam e cuspiam, símbolo de zombaria, de humilhação, de escárnio. Ali está um bandido qualquer, um impostor, um falastrão, um fanfarrão. Aquele que nunca cometeu pecado recebe dolo, injustiça, calúnia, difamação, maus tratos, de 9 da manhã ao meio-dia por todo o populacho. Os que haviam visto curas, milagres, comido pão, comido peixe e proclamado: Hosana ao filho de Davi, o que vem em nome do Senhor. Do meio-dia às 3 da tarde, esse populacho já com a sua vontade, o seu sangue nos olhos já havia secado, voltam para suas casas. Do meio-dia às 3 da tarde, o céu, o planeta é tomado por trevas. O universo está se contorcendo de dores. O universo padece, o universo sofre. O sol não tem seu brilho. A criação se solidariza com o Filho de Deus, aquele que a criou. Houve trevas por toda a terra, trevas tão densas quanto as trevas da 9ª praga no Egito. A 9ª praga que libertou os filhos de Israel foram 3 dias de trevas. Depois da 9ª praga veio a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. De meio-dia às 3 da tarde vem as trevas. As trevas já proclamam a morte. Às 3 da tarde, depois de ter sido feito espetáculo público, depois da criação ter se solidarizado, se condoído com ele, ter se silenciado, tamanha a iniquidade daquilo que os homens estavam cometendo contra o Filho bendito de Deus. Às 3 da tarde, ele dá o seu último grito no Calvário. Primeiro ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falava em aramaico no primeiro século, e a expressão, os autores do Evangelho são cuidadosos em colocá-la ipsis literis, tal como ela é, para dizer que isso é verdadeiro, isso aconteceu mesmo.
Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa citação está no primeiro versículo do Salmo 22. O Salmo 22 nos fala de um homem desamparado por Deus, tendo um espetáculo público, humilhado. O Salmo 22 diz que fortes touros de Bazã me cercam, pessoas vis repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sorte. Depois do Salmo 22 vem o Salmo 23, do homem que é esculhambado na cruz, que é humilhado no Calvário, que é colocado como espetáculo público. Esse homem vitorioso escreve o Salmo 23 para dizer que o Senhor é o meu pastor, eu cumpri a obra que Ele me deu para fazer, e Ele não vai me fazer sentir falta de nada, porque eu venci a morte. Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Eu fui ungido por Deus, nomeado como sacerdote eterno, eu venci a morte. E o Salmo 24 já nos mostra o que acontece na ressurreição. O Salmo 24 nos mostra as portas do céu se abrindo e dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o Salmo 24 pergunta: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É aquele no Salmo 22 que foi à cruz, é aquele no Salmo 23 que ressuscitou, é aquele no Salmo 24 que agora entra no céu para reinar em glória. Ele deve receber honra, adoração, cânticos de louvor, porque Ele garantiu nossa vitória eterna. Depois de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele dá o seu último brado na cruz, que está lá em João 19, versículo 30. Agora vá para João 19, por favor, versículo 30. A última palavra de Jesus na cruz. A nossa tradução, eu estou usando a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, coloca em 2 palavras, mas é só uma palavra que sai dos lábios de Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, aí vem as 2 palavras: está consumado. E inclinando a cabeça, ele morre. No original, e não 2. É que traduzir, gente, de uma língua para outra, é uma tarefa dificílima. Então os tradutores optam, às vezes, por usar mais palavras para tentar tornar mais claro tornar clara qual era a intenção original do autor. A palavra no original aqui é tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada nas transições comerciais do primeiro século. Era uma palavra grega. No primeiro século, assim como hoje, havia várias praças ao ar livre. Em cada bairro, uma praça funcionando num dia diferente. Ali se vendia de tudo, inclusive escravos. A Mara, por exemplo, era uma escrava. E o Zezinho se interessou pela Mara, a loirona oxigenada, né? O Zezinho interessou pela loirona oxigenada, olhou o sorriso dela, disse: essa que eu quero para mim. Aí o Zezinho chegou para o pai da Mara, o dono, e disse: quanto que vale essa escrava, desse sorriso bonito? Vale tanto. Quanto você vale, Mara? Um bocadinho? Ok. O pai da Mara deu o valor da Mara, né? O Zezinho foi lá, tirou as economias dele, coitado, trabalhou a vida inteira, apaixonou na loura oxigenada e disse: essa vale, né? Foi lá e pagou o valor da Mara. Aí o pai dela deu uma nota fiscal para o Zezinho e carimbou: tetelestai, está pago. O Zezinho pagou toda a dívida, até o último centavo, o valor dela. Essa foi a última palavra na cruz. Pai, eu paguei a dívida deles. O sangue derramado até a última gota é o preço do perdão deles. Tetelestai, eles não devem mais nada. O inferno não tem mais poder sobre eles. A morte já não tem mais domínio sobre eles. Eles não têm mais culpa. Tetelestai, eu recebi todo o peso de sua ira, eu fui feito maldito no lugar deles, para que eles agora sejam perdoados.
tetelestai. Jesus entrega o seu espírito. E o que acontece? É o único caso na história que registra consequências depois da morte de alguém. E quando eu morro, você morre, qualquer pessoa morre, a terra não treme, a igreja não é abalada, a ponto de cair o teto, não é isso. Nossa família vai reunir os amigos, vão chorar, enterrou, cada um vai tocar a sua vida e a família fica chorando. Com Jesus foi diferente. As consequências de sua morte foram cósmicas. Primeiro, o véu do templo se rasgou. Esse véu separava 2 cômodos no templo. Só o grande sumo sacerdote podia entrar no cômodo mais inferior, segurando e amarrado, porque se morresse lá dentro era puxado, porque dentro desse cômodo representava a presença viva de Deus. Rasgou o véu de alto a baixo, dizendo que através da obra de Jesus, todos nós agora temos livre acesso a Deus. Todos fomos transformados em sacerdotes. Não precisamos mais de padre, de pastor, de tia de oração, de profetisa. Estou passando por um problema, deixa eu ir na tia de oração aqui de Anápolis. Tem uma tia ali que eu soube que é muito poderosa. Tem uma oração que eu vou te falar. Deixa eu ir lá. Pastor, vem, ora por mim, pelo amor de Deus. Todos, aonde estão? Isso é libertador, gente. O Evangelho vem para nos libertar de cadeias de opressões humanas. Todos agora, onde estão? Tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Livre acesso a Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo precioso sacrifício de Jesus Cristo. Não precisamos mais de santaiada, de mediador aqui, mediador ali. Só Jesus Cristo. O véu rasgou. Temos livre acesso a Deus. Toda hora, a qualquer momento do dia. O que acontece depois? A terra treme. As rochas fendem e mortos ressuscitam. Só que o texto diz que esses mortos não só ressuscitam, eles voltam e aparecem para os seus parentes. Olha que cena mais louca, hein? Imagina só, minha mulher me enterrar, passa uns 5, 6 dias, eu pego a chave, destranca a porta de casa, entro lá, oi, tem comida aí? Você imagina que cena, você imagina o pânico que se instaura em Jerusalém. No primeiro momento é assombro, pânico, depois é aquela alegria, meu Deus, é meu marido mesmo, é minha esposa, é meu pai, é meu filho que eu enterrei, morreu tão jovem. Pai, mãe, meu bem, meu amor, eu ressuscitei para dizer que Jesus é Senhor. Aquele que morreu no Calvário condenado como rei dos judeus, não é o rei dos judeus, ele é o rei do mundo todo. Quem colocar nele sua confiança, ressuscitará no último dia. Não tem mais condenação, já passou da morte para a vida, e ele nunca lançará o seu povo fora, nunca. Não há mais morte. Depois essas pessoas envelheceram, adoeceram e morreram. Aquela ressurreição provisória foi para dizer, ele venceu a morte e já inaugurou a vida eterna e a ressurreição para todo sempre. Seu sacrifício foi completo, aceito pelo Pai. Por isso que a gente, todo dia, os esforços dos nossos dízimos, ofertas, sustentando missionários, plantando igrejas, montando pequenos grupos, organizando encontros aqui, pondo a mão no bolso, sacrificando-nos por pessoas, essa única mensagem: Ele morreu e ressuscitou, a vida em seu nome e vida verdadeira. Fique nele, nada além dele, só ele é suficiente, só ele basta.
Que mensagem poderosa. Que mensagem poderosa. Ai, meu Deus, eu tenho que ter cuidado com a minha vida aqui agora, porque Deus pode me punir. Meu filho, seu pecado já foi todo punido no inocente. Em Romanos 5, Paulo diz que pelo sacrifício de Jesus, e agora, quando nós pomos nossa fé nele, Deus tem paz conosco. Deus tem paz conosco. Acabou. Estou desempregado. Minha mãe está com câncer. Meu filho, um acidente de automóvel. Qualquer coisa que tenha acontecido. A igreja me abandonou. Ai, eu preciso tanto de ajuda. Você tem livre acesso a Deus. Pelo vivo e poderoso sangue de Jesus Cristo. Todo dia, o dia todo, para sempre. Eu tenho medo da morte. Para quê? E por quê? Para que ter medo da morte? Se o inocente já venceu a sua morte? E por que ter medo da morte? Se você já habita nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Se você já está sentado com Cristo à glória? Por que você continua tendo medo? Por quê? Algumas pessoas falam comigo: não, pastor, mas seu pai está no TI, está acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como é que o senhor está? Eu estou bem. Como é que eu vou estar? Eu estou bem. É igual quando eu quebrei o braço, né? Meu braço todo torto, 20 dias sem dormir, aquela dor infernal. A Raquel lá chorando. E eu, calma, meu bem. Calma, calma, calma. Eu estou bem certo em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Para que desesperar? Para que temer? Não há mais com que se preocupar. O maior de todos os adversários foi vencido. O que nós esperamos agora é só a consumação de todas as coisas. Você quer ter certeza disso? Vamos ler o último texto, depois da leitura desse texto, orar e ir em paz para casa, com nosso coração cheio de alegria, regozijo e confiança. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo vai dizer para cada um de nós a respeito do retorno de Jesus em glória. Versículo 51 em diante, de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. Olha o que Paulo vai dizer à igreja. Eis que vos digo um mistério, algo que antigamente o povo não conhecia, mas agora foi trazido às claras, à plena luz, por Jesus Cristo. Nem todos dormiremos, isso aqui é morte, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Por que não vamos morrer todo mundo? Porque haverá um grupo de pessoas vivas na ocasião do retorno de Jesus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos pela ocasião do retorno de Jesus, seremos transformados. E aí Paulo vai dizer a razão disso ser necessário, porque é necessário que este corpo corruptível, que envelhece, enruga, que adoece, empalidece e morre, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E Paulo diz no versículo 54 que quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então tudo se cumprirá. A obra de Jesus será consumada. Se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra que está escrita? Tragada foi a morte pela a vitória de quem, gente? Do nosso Senhor Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. E agora Paulo zomba da morte.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque desde o pecado de Adão e Eva até a morte de Jesus no Calvário, a morte reinava, trazendo pânico a todos. Jesus era apenas uma promessa dos lábios e da pena de profetas, de Moisés, Josué e tantos outros. Era uma promessa. A morte reinava, dançava na cabeça das pessoas, causava pânico. Mas porque ele ressuscitou dentre os mortos, garantindo vitória para todos os que nele estão, vida eterna. Paulo dizia: agora morte. Você vai fazer gozação com quem? Você vai querer dar trote em quem? Você vai querer causar medo em quem, minha filha? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele instrumento de tortura. Colocava a cabeça e ó, o aguilhão descia. Cabeça para um lado, corpo para o outro. A morte trazia essa realidade. A morte tinha o seu aguilhão. Ninguém podia vencer a morte. Agora Jesus dizia aí. Agora Paulo dizia aí. Jesus chegou e quebrou o aguilhão. Quebrou o teu poder. O aguilhão da morte é o pecado. É o pecado que causa a morte, que faz com que o aguilhão desça e a cabeça vai para um lado e o corpo para o outro. Mas Jesus recebeu o nosso pecado nele. Então a morte e o pecado não têm mais domínio e perderam seu poder. Graças a Deus. Tudo é Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente pode aplicar essa mensagem essa noite, gente? Como? Depois de tudo que a gente falou aqui, refletiu aqui, leu aqui, como é que a gente pode ir embora para nossa casa hoje? Que tipo de convocação, de consolo a palavra de Deus nos traz? Está aí no versículo 58. Portanto, veja que é uma conclusão da vitória de Jesus sobre a morte e garantindo nossa vitória com Ele. Portanto, meus amados irmãos, nós somos agora membros uns dos outros, igreja de Jesus, corpo que pertence a uma cabeça que é Jesus Cristo. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Paulo traz isso como consequência direta da nossa esperança de vida eterna? O trabalho, a constância, a perseverança. Porque uma vez que nós fomos salvos do terror da morte, libertados definitivamente da prisão do pecado e temos a garantia de vida eterna, meus queridos, não resta outra missão para a nossa vida, a não ser proclamar Jesus como Senhor e Salvador. Você acha que você está nessa vida para construir conta bancária, meu querido? Você vai colocar gaveta no seu caixão? Meu querido, qual o propósito da tua vida? Por que você gasta tanto o seu tempo? Em que você gasta tanto o seu tempo? Para quem estão indo os seus esforços? Para quem você tem direcionado o seu suor, sua energia? Para quem? Essa vida passa. E tem tanta gente. Quando você sai dessas portas aqui, e com as quais você convive, no teu condomínio, no teu prédio, no teu trabalho, cruzando na rua, talvez dividindo a cama contigo, tem tanta gente nesse momento, apavorada pela morte, porque o poder do pecado está sobre ela, ignorante quanto à verdade de Deus. É por isso que Paulo diz: você tem esperança de vida eterna. Você conhece isso, eu sei que você conhece. E se você conhece, viva, firmado, inabalável e abundante na obra do Senhor. Não é trabalhar na igreja não, gente. Eu quero lecionar na salinha das crianças, eu quero fazer parte do ministério de música. Pastor já está trabalhando lá, né? Já está pregando o evangelho. Não, meu querido. Sempre abundante. O que é a obra do Senhor, gente? A gente pensa que a obra do Senhor é esse prédio aqui, pintar. Eu vou
Ah, coitado da igreja, está no vermelho em 6 mil por mês, né? Ah, coitado, né, gente? Vou ter que dar um pouquinho mais de oferta para pintar as paredes, arrumar um trem ou outro. Isso não é só obra do Senhor, gente. A obra do Senhor é o mundo. Depois que Jesus se encontra com a mulher samaritana, uma mulher marcada por tanto pecado, tinha tido 4 homens e o homem com quem ela estava não era marido dela. Essa mulher vai embora, os discípulos chegam, e Jesus olha para aquele vilarejo onde a mulher morava, né? Vem cá. Olha os campos. Tudo pronto para a colheita. Quando você estiver passando com o seu carro, o seu veículo de transporte, dentro do ônibus, em cima do viaduto novo, né? Olha para um lado, olha para o outro. Lembra disso. Tudo pronto para a colheita. Quando você estiver no seu local de trabalho, na tua casa, olhando para os teus filhos, campos prontos para a colheita. Quando você estiver no teu prédio, com seus amigos, Deus, eu preciso falar, esse povo tem que ter a esperança que eu tenho. Esse povo não pode temer tanto a morte desse jeito. Esse povo tem que ter vida eterna. É isso que a esperança em Cristo gera em nós. Convicção e ao mesmo tempo uma tristeza enorme, porque nós começamos a nos solidarizar com as pessoas que estão ao nosso redor em desespero. Quando eu chego perto de alguém desesperado com a doença, desesperado com a possibilidade da morte, me dá uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. Eu ouvi semana passada, pastor, eu queria ter a fé que o senhor tem, né? Alguém me ligou e disse, como é que está seu pai? Eu falei, está assim, 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 assim. Não, estou precisando ter a fé que o senhor tem, não. Não tem a fé que eu tenho, não. Tem a fé correta, que é depositar a sua esperança e convicção em Jesus Cristo. E se você depositar a sua convicção e esperança em Jesus Cristo, você vai começar a ir para a palavra dele. E a palavra dele vai te ensinar a verdade. E quando você conhecer a verdade te libertará.